Boa noite. Vereda Literária conversa hoje com o escritor e dramaturgo Cunha de Leiradela. Cunha de Leiradela nasceu em Portugal. Veio para o Brasil em 1958, fugindo de uma perseguição política do regime salazarista. Cunha de Leiradela reside em Belo Horizonte desde 1980. A obra de Cunha de Leiradela é extensa. 11 peças de teatro, 6 romances, 3 livros de contos, diversos roteiros de cinema, vídeo e TV. A obra de Leiradela é vencedora de aproximadamente 35 prêmios de literatura. Vejamos alguns títulos seus. Um caso sem importância. O longo tempo de Eduardo da Cunha Júnior. Sargassos. Judas. E 5 dias de sagração, dentre diversas outras. Tudo bem com você, Cunha? Tudo bom. E é um prazer estar aqui com você no seu programa, Elton. O prazer é todo nosso, Cunha. Vamos começar um pouquinho falando dessa sua fuga da terra natal, Portugal, e por que o Brasil? Bom, a minha geração é a geração que nasceu em 30, na década de 30, e naquela época Portugal era como alguns países da Europa, uma ditadura daquelas. Então nós não tínhamos muito por onde respirar. O problema não era nem viver, era mais respirar. Um país muito pequeno, onde era facílimo se implantar uma ditadura. E a maior parte da minha geração, ela saiu de Portugal. O porquê do Brasil é muito simples. Parte da minha família, tanto de pai e mãe, eu tinha aqui muitos parentes, e tinham estado aqui muitas vezes. Meu pai esteve aqui 5 vezes antes de eu nascer, e eu tinha um irmão mais novo que já tinha vindo aqui para o Brasil. Então, a escolha eu acho que foi mais que óbvia. E foi pelo fácil. Hein? Foi pelo caminho do fácil. Mesmo até porque lá na Europa, naquela época, havia uma série de extradições. A Espanha tinha extradição, a França com a Quarta República de Gaulle também a coisa não era lá muito boa. E então, sei lá, talvez até mais, não sei, já me tenham perguntado, até por uma proximidade de língua. Ok. Tá, e aí me diga uma coisa, em termos de diversidade, como é que foi essa sua adaptação ao solo cultural brasileiro? Porque você já estava envolvido com a arte em Portugal. Como é que foi a adaptação ao solo cultural brasileiro? Olha, foi extremamente fácil e muito agradável, porque quando eu cheguei aqui no Brasil, na verdade, para mim foi um espanto do que se fazia aqui em termos de arte no Brasil, principalmente em literatura. Apenas para dar um exemplo, quando eu cheguei, eu mandava as obras de algumas, Graciliano Ramos e outros autores brasileiros para meu pai, eles me eram devolvidos porque eram perniciosos à boa família portuguesa. Lá a censura chegava a esse ponto. Então, para quem vinha de lá, a liberdade que eu encontrei aqui no Brasil, eu achei uma coisa fantástica, que é terreno fertilíssimo para a criação. Pois é, mas você pegou um período da ditadura militar também, né? Depois. Eu cheguei aqui em 58, 64. Aí, depois a coisa, se bem que ficou bem menor do que o que nós tínhamos lá. Ok. Você veio parar em Belo Horizonte, e Belo Horizonte entra de sola na sua obra. Você chega, inclusive, a fazer comparações pela sua passagem anterior no Rio de Janeiro. Você cita diversos personagens do mundo literário mineiro, Murilo Rubião, Oswaldo, Roberto Drummond, Jorge Fernando. Como é que é essa construção da sua obra? Há um pouco de romance a chave nela? Como é que... Não é. Esse é um romance que é tipicamente, chama-se Um Caso Sem Importância, é um romance tipicamente mineiro, digamos assim, que retrata aquele espanto que eu tive aqui em Minas, de uma recepção tão calorosa e tão emocional. Lá no Rio, onde eu morei 23 anos, a coisa era mais, sei lá, deletéria. Embora tivesse grandes amigos lá, ainda tenho hoje, mas aqui o calor foi outro. Eu me senti em casa. Então, um dia resolvi escrever um romance, até policial, onde eu retratasse aquelas diferenças encontradas entre Rio e Belo Horizonte. O que me espantou, por exemplo, o motorista de táxi dava troco aqui.
Eu fiquei espantado com isso quando eu cheguei em 1980. E recepcionista de hotel E era cuida do seu sigilo, preserva o... preservava sigilo, enfim, coisas que a gente lá no Rio não tinha. Então, como eu me entornei muito aqui com o pessoal e fui recebido assim como se fosse irmão, eu resolvi escrever esse romance. Então todos eles entraram nessa obra. Não era uma homenagem, não, mas era aquele carinho que todo mundo tinha por todo mundo. Foi esse o motivo. Era uma forma de reconhecimento. Isso, exatamente. Da literatura. Num determinado trecho do livro, O Longo Tempo de... Desculpe, é do livro... Esse livro mesmo. Você diz o seguinte: à noite, no quarto, peguei o diploma. Li mais uma vez o meu nome desenhado em letras góticas, abri a janela e metodicamente, com toda a calma, rasguei-o em pedacinhos. Quando o último caiu no asfalto, joguei também o canudo, fechei a janela e deitei-me como se nada tivesse acontecido. Naquela noite nasceu Cunha de Leiradela. Eduardo da Cunha Júnior, Cunha de Leiradela. Como é que é essa relação? Bom, na verdade, Cunha de Leiradela é o autor. O Eduardo da Cunha Júnior é o personagem, não só desse romance, mas de todos eles. De todos eles. A relação ela é muito simbiótica. Não quer dizer que seja um alter ego, mas eu me vejo muito nesse Eduardo da Cunha Júnior. Ele já teve todas as profissões que eu tive. Estou agora até preocupado na próxima romance, o que é que ele vai ser, não é? O último foi gerente de hotel. Mas é uma relação, ao mesmo tempo, muito dorida, porque o Eduardo da Cunha Júnior diz ao autor uma série de verdades que o autor tem e que se sente na obrigação de colocar no personagem, mas, ao mesmo tempo, muito importante para mim. Tem horas que o Eduardo da Cunha Júnior é aquilo que eu gostaria de ser, e não sou. Um homem de aventura, inclusive. Também, mas não só. Não só. Não só. É um homem bem mais profundo, que sabe administrar melhor a angústia dele do que eu sei administrar a minha. Pois é, e você usou uma palavra aí, angústia, e angústia é um tema do existencialismo. E na França você se aproximou do filósofo existencialista Albert Camus. E na sua obra você reflete isso na figura do Eduardo. Como é que fica essa presença do pensamento existencialista? Olha, sem querer dizer que há este ou aquela vertente filosófica que dá a solução para a vida humana, que nenhuma dá, a única solução é morrer, infelizmente. Eu acho que o existencialismo, para mim, é muito básico, é uma coisa assim muito pertinente a mim mesmo. É, no meu entender, a única vertente do pensamento que te dá algumas pressupostas, respostas ao seu estar no mundo, sem que te obrigue a você ser assim ou ser assado. Você é o que é e dentro daquilo que você é, resta você administrar o que é. Eu sou um existencialista absolutamente convicto, não pelo lado filosófico, mas pelo lado existencial mesmo. Acho o existencialismo, ele pelo menos me permite conviver com o mundo que me cerca. Ok. Cunha, nós vamos ouvir um depoimento do Jorge Fernando dos Santos sobre a sua obra. Vamos ver isso? Vamos. Uma coisa que me chama muita atenção na obra do Leiradela é essa capacidade que ele tem de conseguir a concisão do conto, os diálogos profundamente reais do teatro, mesmo quando o teatro é o teatro do absurdo, que é a especialidade dele. Ele consegue criar diálogos com uma incrível facilidade, uma carpintaria perfeita e, ao mesmo tempo, a profundidade dos seus romances, a capacidade que ele tem de falar do ser humano. Isso que, para mim, é o fundamental na obra dele. O Longo Tempo de Eduardo da Cunha Júnior, Guerrilha Urbana, Solidão da Verdade, são livros que merecem constar da antologia dos melhores livros já escritos no Brasil nos últimos tempos. Felizmente, o autor agora está sendo repatriado, isto é, parte da sua obra está sendo publicada em Portugal, seu país de origem. Acredito que os portugueses serão mais justos com ele do que nós brasileiros, já que, por tradição, o português lê muito mais do que o brasileiro.
E aí, Cunha, como é que você gostaria de comentar esse depoimento? É o que eu já disse. Eu gosto de Minas Gerais, não é à toa. Com amigos como este, precisa de mais alguma coisa? Não vai ter inimigo, né? Não tem, não é possível. Ok. Saltando do existencialismo para o tema do teatro do absurdo, você tem peças construídas a partir do teatro do absurdo, As Pulgas, por exemplo. Como é que fica essa sua proposta de trabalho? Veja, o teatro absurdo, na verdade, ele é o teatro mais realista que existe. Uhum. O absurdo é a realidade levada à quinta essência. Quando eu digo que hoje, infelizmente, já não se fazem mais antiguidades como antigamente, eu estou apenas dizendo uma verdade. Só que ela é tão grande que passa a ser absurda. O teatro absurdo nada mais é do que isso. É a nossa realidade escalpelizada. E quando a gente coloca isso no palco, todo mundo ri porque pensa que nunca disse isso. E todos nós dizemos frases como essas. Ok. E tem uma outra proposta sua, que é a proposta do Homem Sentado, que inclusive a peça é ganhadora do prêmio do Concurso Nacional de Cidade de Belo Horizonte de 86. Não é isso? Em que você desdobra um conceito do teatro de questionamento. Dá para você sintetizar para a gente o que é? Rapidamente, o teatro de questionamento é uma estética que eu estou procurando, ainda está em formação, embora já tenha texto escrito sobre ela, que é o seguinte. As duas grandes vertentes do teatro até hoje seriam o teatro de forma dramática, que é o que acontece, e o teatro de forma épica, que é o como acontecem as coisas. No teatro questionamento, a mim me interessa fundamentalmente por que é que acontecem as coisas. Eu, sabendo o porquê, sei tudo. Sei o que e o como. Então, é dentro dessa estética que eu estou produzindo o teatro questionamento. Questionar a nossa realidade. E dá para você ilustrar para a gente como é que você constrói uma peça a partir desse pressuposto? A construção ela é muito circular. Você tem um fulcro dentro de ação. Por exemplo, no caso do Homem Sentado, é a procura da verdade. Então a peça se constrói, ela começa questionando tudo aquilo onde ela própria se passa. Na verdade, o que é a verdade, o que é que ela significa para o ser humano e o que é que o ser humano, como o ser humano se encaixa. Por que é que as coisas são ditas de uma forma, são escutadas de outra forma e são feitas de uma forma totalmente diferente. Ok, e aí você está trazendo uma preocupação com o conceito de verdade. Eu te pergunto o seguinte, nós vivemos uma era que é a chamada era do simulacro. Quer dizer, nunca antes a humanidade se deu, né, com o simulacro. Como é que você vê essa coisa do simulacro na vida contemporânea? O simulacro é a própria vida contemporânea. Já se disse que a palavra ela não transmite o pensamento, a palavra é apenas um som. Na verdade ela é um som, sem som não haveria palavra. Mas o que é realmente a verdade? Será a minha verdade? Será a sua verdade? Será a verdade de cada um? Ou existirá uma verdade mater? Para mim, no dia a dia que eu vivo, no mundo de hoje, a minha verdade é que importa. Daí o resto praticamente ser simulacro. Aí você me faz agora lembrar uma pergunta que é o seguinte, função da arte. Você, quando fala em verdade, preocupa-se com ela, você está sempre preocupado em posicionar a arte, particularmente a arte teatral na vida das pessoas. Qual a função da arte para você? A função da arte é eminentemente social. Não quer dizer que, veja, que seja engajada. Esse negócio de arte engajada, teatro, eu acho isso uma baita de uma besteira. A função da arte ela é eminentemente social. Por quê? Se ela trata do ser humano e o ser humano faz parte do que se chama o ser social, então a arte. A função dela é eminentemente social. É dada por isso, né? Ok, agora outro aspecto da sua obra é o seguinte, do dramaturgo, romancista, o contista, e no início da juventude houve um Cunha de Leiradela poeta também. Que está enterrado. Está enterrado. Okay. Graças a Deus. Agora me diz uma coisa, cada gênero literário, cada espécie literária pressupõe um olhar diferente. O romancista vê o mundo de um modo, o poeta vê o mundo de um modo um pouco diferente. Como é que fica em você essa convivência? É mais, olha, é mais da forma que eu quero encarar o assunto. Tem assuntos, ou não é bem assunto, tem veredas de alguns assuntos que eu acho que a linguagem mais adequada é transportá-la para o palco, porque o palco é muito mais vívido, ele choca
agride mais do que o romance ou o conto. Tem outros casos em que eu preciso de uma reflexão, não minha, mas por parte do leitor. Então passo para o conto e para o romance. Depende muito de como você quer enfocar aquele segmento da realidade que está te agredindo. O motivo é apenas esse. Tá. E tem aquele de qual você gosta mais, assim, um pouquinho? Faz com mais prazer? É igual aos dedos da mão, são todos diferentes, mas você gosta deles todos, né? Tem gente que gosta mais. Há quem diga, eu acho que talvez seja uma verdade. Eu me expresso, para mim, com mais à vontade no teatro por causa do diálogo. Eu gosto muito do diálogo. Mais do teatro. Eu gosto muito de ver essa efervescência em cima do palco. E o exercício da criação para você é de prazer ou ele tem as suas tormentas, suas horas difíceis? Bom, o exercício da criação é de prazer, mas o começo do exercício é um terror. Olhar aquela folha de papel em branco, hoje, olhar a tela do computador sem nada escrito é um horror. Eu deixo, enfim, fujo daquilo como o diabo da cruz. Mas depois também quando começa é uma alegria. Isso é. Então tá ótimo. Cunha, você exerceu a atividade crítica também. Sim. No Estadão e aqui em Minas também você chegou a exercer. Como é que fica hoje para você essa visão da crítica de arte? Olha, eu exerci até por uma questão de mostrar a mim mesmo aquilo que eu gostaria de ler nos outros. Normalmente aqui no Brasil é raro você encontrar um crítico que te diga se a obra criticada é boa e por quê, ou é ruim e por quê. O que interessa, eu acho que ao autor, quando lê uma crítica sobre o seu trabalho, é que lhe digam por quê, se é bom ou se não é. E normalmente a coisa fica muito assim, não, às vezes não há isenção do crítico, a coisa é muito facciosa, muito pessoal, muito emotiva. E mesmo às vezes quando existe isenção não se diz, olha, está bom por isso ou está bom por aquilo. Tá? Então eu acho que uma das funções da crítica, pelo menos para mim quando eu exerço a crítica literária na área de romance ou teatro, é mostrar se eu gostei ou não é o que menos importa. Eu acho que é o valor intrínseco ou não valor intrínseco da obra que está em discussão. E de mostrar ao autor porquê, dentro de parâmetros, aí sim, de julgamentos pessoais. Agora, claro que essa é uma operação da linguagem, naturalmente a subjetividade vai aparecer de qualquer modo. Sim, claro, evidente. Até a escolha da obra já é uma manifestação. Mas pelo menos que haja o máximo de isenção e o máximo de subsídios para o autor. Tá, isso me leva então a uma outra pergunta que é o seguinte, parte da sua formação artístico-literária é europeia, parte é brasileira. Como é que você vê, o que é a formação do crítico? Como se forma o crítico, na sua opinião? O que é necessário para ser crítico? Conhecimento. Se ele vai ser crítico de música, eu acho que tem que conhecer profundamente. É o caso de um vendedor. Se ele não conhece o produto, não vai vendê-lo. O crítico tem que conhecer profundamente aquela vertente onde ele está exercendo, o segmento onde ele exerce essa crítica. Eu acho que é fundamental. Conhecimento é fundamental. O eu gostei ou não gostei é o de menos. Isso é o de menos. Conhecimento da matéria que ele está analisando. Okay. E um conhecimento bastante profundo e enciclopédico também. Às vezes porque torna-se necessário fazer comparações, etc, etc. E a formação universitária, como é que você vê? Olha, é como o jornalismo ser obrigado a cursar a faculdade. Eu não acho que seja o fato, porque existe veja bem, existe um crítico acadêmico que está muito ali, sei lá, numa camisa de forças formal. Eu não vejo por aí não. Eu acho que tem grandes críticos que não são acadêmicos, não têm formação universitária. Eu acho que o importa digamos, cultura. O resto, se tirar um diploma em letras ou não, eu acho que isso não é intrínseco, não tem grande valor. Tá. Você trabalhou como professor na área teatral também. Como é que você vê a situação hoje do teatro em Minas Gerais? Houve um tempo em que nós falávamos que para se viver de teatro saía-se de Minas. Quer dizer, essa diáspora não só do teatro, mas na literatura também, né? Olha, o teatro em Minas Gerais já tem... Eu vim para aqui em 1980 e de cá para hoje ele mudou terrivelmente. Hoje nós já temos bastante salas de espetáculos, muito boas. E uma coisa que me admirou quando eu cheguei aqui foi a qualidade dos profissionais de teatro de Minas. Realmente excepcional. O que nós não tínhamos aqui, aí infelizmente ainda hoje nos está faltando, é aquela figura do produtor.
O produtor em si. Não é o produtor executivo, operacional, que vai buscar a isto. Não. É o produtor. Aquela figura diz, olha, eu tenho X para investir no seu trabalho. Isso nós não temos ainda. No mais, profissionais nós temos de primeiríssima qualidade. Hoje já temos muitos teatros. Talvez não tantos quantos gostaríamos de ter, mas já temos muitos. E olha, tem espetáculos feitos aqui que dão de 10 a 0 naqueles espetáculos que só vêm a Belo Horizonte caçar níqueis. São raros os bons espetáculos de teatro que vêm de fora para cá. A maioria, 90%, é caçar níqueis. E já existe, o que é muito importante, um grande público de teatro aqui. Nós tivemos peças aqui com 30, 40, 100 mil espectadores. Então isso já... Evidentemente que ainda é pequeno. O Rio de Janeiro tem 57 teatros, nós temos aqui 10 salas. Pode melhorar. Mas já está muito bom. Quer dizer, está muito bom, não está ótimo, mas comparado com o que era, está. Você se ambientou, pelo que tudo indica, perfeitamente no Brasil. Agora eu te pergunto, chegou alguma vez a passar pela sua cabeça que você devesse voltar para a terrinha? Às vezes passa, mas eu gosto muito aqui, principalmente aqui de Minas. Belo Horizonte é a minha cidade. Mas passa, obviamente, você tem família lá, eu tenho meu pai lá, enfim. E agora que eu fechei um contrato de edição da obra completa lá em Lisboa, o pessoal está querendo que eu volte. Mas isso é aquele desejo, e desejo a gente tem e tal, e vai. Lida com ele, não se administra. Tá, minha última pergunta é mais descontraída, é sobre piada de português do Brasil. Como é que você que vive aqui escuta essas piadas? Eu adoro. Eu gosto demais da conta, porque a maioria delas tem o seu fundo de verdade. Tem português, tem português por aí que não gosta que lhe contem piadas de português. Eu adoro. Eu sou um péssimo contador de piadas, portanto eu não sei contar. Mas adoro escutar piada de português. Porque tem muita verdade no meio disso. Então tá ótimo. Cunha, a última pergunta do programa não vai ser minha, é do Jorge Fernando dos Santos. Vamos lá para a gente ver? Bom, Leiradela, em primeiro lugar eu queria dizer que eu já estreiei a minha lareira. Estamos esperando você lá em casa para beber aquele vinho, como nos velhos tempos, logo quando você veio para Belo Horizonte, que a gente se reunia com o Carlos Herculano, com o Oswaldo França Júnior, para conversar e beber vinho. A pergunta que eu queria te fazer é muito simples. Você está em Belo Horizonte há mais de 10 anos, mora no Brasil desde 58, mas muita gente ainda te considera um autor português. Diz, não, o Cunha não é mineiro, o Cunha não é brasileiro. Como é que você recebe isso da sua parte, que entende tão bem o povo brasileiro? Eu sei disso, não só por causa da sua literatura, como também por causa das conversas que a gente tem tido já há bastante tempo. Eu queria saber como é que você recebe essa cobrança, quando dizem que você não é um autor mineiro. Rindo, porque, na verdade, como eu disse no início, eu considero, e para mim essencialmente a minha obra é mineira. Eu comecei escrevendo, não foi aqui em Minas, evidentemente, mas a melhor parte, aquela parte que mais me toca da minha obra, foi escrita aqui em Belo Horizonte e trata de coisas aqui de Belo Horizonte, de gente de Belo Horizonte que se parece muito com a gente da minha terra. Então, o fato de dizer, eu posso também dizer uma série de coisas que não vai mudar nada para os outros. O fato de dizer isso, para mim, eu acho graça. Eu sou um escritor, pelo menos até o momento, essencialmente mineiro. Se é que eu posso dizer isso. Ok. Cunha de Leiradela, foi um prazer enorme conversar com você, agradecemos a sua entrevista e desejamos ainda mais sucesso para a sua obra. Muito obrigado, foi um prazer estar no seu programa que, olha, eu estou vendo que é realmente um programa dedicado e voltado para a literatura, o que é ótimo, está faltando isso nesse país. E entendemos que a literatura mineira merece. Muito obrigado pela parte que me toca. Viu? Vale a pena conferir. A obra de Cunha de Leiradela traz valor para a produção artístico-literária mineira. Até a próxima semana, com certeza. Muito obrigado.